Olá, estamos começando mais um estudo bíblico Matetés e estamos estudando como é que nós podemos chegar ao céu e estamos trabalhando com esse tema A Porta. Ele refere-se a tudo o que precisa acontecer para que possamos entrar no reino de Deus. Vamos começar esse estudo com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco no nosso coração, no coração daquele que vai ver e vai ouvir essa reflexão, essa aula, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de nós, Senhor. E usa, Senhor, esse que vos fala também como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, dentro desse tema todo que temos trabalhado, chegou a hora de lidarmos um pouco com a questão do batismo em água, o que é que vem depois desse batismo. Como já trabalhamos vários pontos sobre o batismo, agora ainda vamos concluir nessa reflexão desse estudo Matetés. O que vem depois do batismo? Essa é a grande questão, a grande pergunta. O batismo no Espírito Santo. É o que nós entendemos que vem logo após, apesar de todas essas coisas estarem em conjunto, logo após, como podemos entender aqui o que aparece em Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisamos entender que estamos tentando compreender essa ideia desse batismo do Espírito Santo, dessa ideia daquilo que vem depois, o que é que nós devemos trabalhar com isso, essa questão toda. Então, aqui temos nessas questões aqui para observar, por exemplo, o batismo em água é um ato público para testemunho da fé. Então, o indivíduo, a pessoa vai e faz isso diante das pessoas que podem confirmar aquele ato. Então, é um ato público que ele está testemunhando desta fé. Então, isso se dá de que maneira? Com o arrependimento, temos a remissão de perdão, ou perdão, eu coloquei aqui, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é a palavra remissão, então está entre parênteses perdão. Com o arrependimento temos o perdão dos pecados. E simultaneamente recebemos o dom do Espírito, porque você pode olhar aqui, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Essas coisas estão intimamente ligadas. Então, simultaneamente recebemos o dom do Espírito. O que eu quero falar com você é que isso aqui é um dom, em grego, a palavra doron, que é traduzida aqui como dom, ela significa presente. Então Deus te dá um presente que é o seu Espírito, o Espírito Santo, que vem encher a sua vida, a minha vida, daquele que foi batizado em água e que está buscando o Senhor e através do arrependimento. No versículo 39, lá de Atos 2, nós temos: pois para vós outros é a promessa. Para vós outros é a promessa. Ele está dizendo lá daquela ocasião, Lucas está escrevendo isso: para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu estou lendo aqui, estou usando nessa série a tradução ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Você pode conferir a leitura com a sua Bíblia na sua casa. A promessa, como nós temos aqui escrito, a promessa foi feita e encontra-se registrada no profeta Joel. É daquela promessa que está sendo falada aqui, lá no Pentecostes, que nós recebemos essa promessa e somos cheios, recebemos o dom do Espírito e ficamos cheios. Agora, o que é bastante interessante é a maneira como este versículo está escrito, porque esse texto foi escrito há pelo menos aí 2000 anos,
e já dizia aos que estão longe. Então veja só, naquela época o texto foi escrito visando aqueles que estão longe. Não é longe geograficamente, né? Também pode ser, mas longe no tempo, longe na geografia, não importa essa questão do longe. Nós se enquadramos nisso aqui. E a Bíblia não deixa dúvida. Você pode conferir na sua Bíblia, ler, releia, né? Para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, o nosso Deus chamar. Quando você veio, quando você se converteu, você sentiu um chamado de Deus. Deus te chamando para perto dele, para uma aliança com ele. Então aqui o que estamos tendo aqui é o seguinte: para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quer dizer, todo aquele que entende que Deus o chamou, ele vai ser cheio do Espírito Santo. A questão é, Deus lhe chamou? É uma boa pergunta. Você precisa se questionar quando estiver sozinho. Deus te chamou? Ele chamou você mesmo? Então, pense, medite sobre isso. Você tem dúvida sobre esse chamado? Questione, pergunte, né? Vá adiante. Ainda olhando essa questão do que vem depois do batismo com água, nós temos aqui em Mateus 28, 19, que diz o seguinte: Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquilo que estava escrito lá, que vimos no versículo lá em Atos. O que temos aqui é fazei discípulos. Jesus nos deu uma missão. Essa missão que está aqui, que é fazer discípulos em todas as nações à semelhança de Cristo. Tem tudo a ver com o slogan, com a nossa frase mestre da igreja a qual servimos, isso aqui. Então, fazer discípulos. Não basta a gente pensar em pregar o Evangelho ou falar do Evangelho. Eu tenho que fazer discípulo. A pessoa precisa se converter, passar pelo processo todo, para então seguir adiante e ser semelhante a Cristo. E no versículo 20 diz lá ainda, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que se observa aqui é o seguinte: todo novo convertido tem um grande desejo de ensinar os outros, Nós, quando nos convertemos e estamos naquilo que a Bíblia chama de primeiro amor, nós temos um desejo de falar para todos aquilo que aconteceu. E temos que procurar manter esse desejo. Agora, dentro desses versículos que estão aqui em Mateus 28, que começa no 18 e vem até o 20, tem essa parte aqui que está escrito e eis. Isso aqui é uma condicional. Se nós fizermos essas coisas, então o Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mas o que é que tem que acontecer? Eu tenho que fazer todas as coisas que estão do Mateus 28, de 18 até 20. São 4 coisas. Então eu preciso fazer isso. Então, e eis, o condicional. Então Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nessa forma, nesse sentido, então, seguindo um pouco mais adiante, nós temos lá em Atos 2:42, que começa assim, uma conjunção e depois perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é que tem de importante nisso, o que vem depois do batismo, para a pessoa que chega, que entra na igreja? Ele precisa entender essas coisas. Perseveravam. Meus irmãos, quando a gente se converte, eu lembro da minha vida, e você deve lembrar da sua, quando a gente se converte, parece que os nossos familiares e amigos e etc. estão sempre contra a gente de uma ou outra maneira. Então eu tenho que continuar firme
firme, e preciso estar firme, mesmo diante da oposição. É isso que significa perseverar, perseverar no caminho, perseverar na palavra, continuar com o Senhor, andar com Ele. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu preciso entender, e é isso que o versículo fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, essa doutrina são os fundamentos apostólicos, e dentro desses fundamentos, na comunhão, o que você tem feito para viver em comunhão com os seus irmãos, independente agora do tempo que estamos de pandemia, né? E no partir do pão, você tem dividido o seu alimento de uma maneira ou outra, você tem feito isso. E nas orações, você tem feito orações pelos seus irmãos. Esta é a coisa que vem depois do batismo. Não é ir para a igreja, assistir culto e ficar sentado. Não, você precisa se envolver com a obra do Senhor, e se envolvendo dessa maneira, como vemos aqui, seguindo esses fundamentos apostólicos, né? Eu destaquei algumas frases aqui para a gente fazer uma reflexão. A vida cristã, que é aquela que o indivíduo batizou, está na igreja, que é o caso da maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo, então deve ser aprendida, vivida e ensinada. Não posso deixar de entender essas três coisas. Eu preciso aprender o quê? A andar nesta vida. Eu preciso viver esta vida. E eu preciso, depois de aprender e viver, então eu preciso ensinar isso a outras pessoas. A outra coisa é o discipulado. Deve ser o nosso viver constante. Constantemente eu preciso entender isso. Eu devo entender esse discipulado. E assim, né, caminhando um pouco mais, o nosso testemunho para todos deve ser a conduta de santidade. O nosso testemunho não é contar bênção, meu irmão. Não é contar a bênção que Deus fez na sua vida, mas é a sua conduta de santidade que deve falar mais alto em todo e qualquer lugar onde você estiver. Essa conduta de santidade é o que vale. Depois, a outra frase para a gente fazer essa reflexão é o principal. E o principal deve ser como o mundo nos vê: santidade ou escândalos? Como as pessoas que fazem parte do universo da sua vida te vê? Vê uma pessoa que vive em santidade ou vê uma pessoa que vive cometendo escândalos, envergonhando o nome do Senhor? Faça uma reflexão a respeito disso. Reflita na sua vida, porque são os de fora que têm que dar testemunho, não os de dentro, não os de dentro, nem da sua casa, nem da igreja, mas os de fora, os estranhos é que têm que dar esse testemunho, né, que nós vivemos em santidade. Que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido, que o Senhor possa falar no nosso coração. Como sempre falamos, vou repetir novamente, pedindo que você junte com a sua família, na sua casa, e medite por alguns minutos sobre tudo isso. Com a família reunida em volta de uma mesa, fale o que você entendeu um para o outro, troca a ideia do que você entendeu e o que você tem dúvida, né? Compartilhe uns com os outros, procure fazer isso, procure compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Isso é uma forma de mostrar o testemunho de santidade, a transformação que houve na sua vida, que aconteceu na sua vida e que você tem para falar com o Senhor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agradecemos ao Senhor por mais esse vídeo, por mais essa reflexão que fizemos dessa série Matetés, que o Senhor possa falar no coração de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que estão fazendo uma reflexão, meditando na palavra do Senhor, verificando, conferindo, confirmando, Senhor, se as coisas são dessa maneira que foram faladas aqui, segundo o que está escrito na tua palavra, Senhor. Olha, Senhor, para cada vida, para cada lar, para cada casa, derrama da tua bênção, da tua paz, visita cada um e fortalece os nossos relacionamentos, Senhor, de maneira que possamos viver desta maneira como a tua palavra nos incita a andar.
Ajuda cada um de nós, dependemos da tua orientação, do teu Espírito Santo. Obrigado por concluirmos esse estudo sobre o batismo em água, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém.